Oi pessoal, nós vamos continuar hoje o estudo da lição da Escola Sabatina, que tem por título Como Interpretar as Escrituras, né? Então a lição da Escola Sabatina aqui eu apresentei para vocês outro dia, o nosso manualzinho aqui de estudo. E o tema dessa semana, o tema de estudo da semana é somente pelas Escrituras, sola Scriptura, né? O sola Scriptura é um dos 5 solas da Reforma Protestante. Eu vou falar sobre os 5 solas no finalzinho do vídeo. Então aguarda aí para vocês, como complemento da lição, né? Esse tema que é tão importante, os 5 solas da Escritura Sagrada, né? Por que esse tema? Sola Escritura, somente a Escritura. Então, a gente estudou na lição da semana passada, que ao estudar a palavra de Deus, a gente pode se utilizar de muitos elementos, né, para a compreensão da palavra de Deus. Só que esses elementos, eles não podem ter a primazia, né? Quem tem a primazia, quem deve ter a primazia é a palavra de Deus. Então nós falamos sobre a cultura, né? A cultura ela é importante, é importante na forma como eu vou trabalhar, como eu vou estudar o texto da palavra de Deus. A experiência é importante, a experiência religiosa, que é importante também, a tradição ela também nos ajuda, mas esses elementos todos não podem ter a primazia, porque senão a coisa pode desandar, né? Então a palavra de Deus pode estar apontando um sentido e por causa do uso indevido desses elementos eu posso ir na direção oposta, né? Posso ir na direção contrária. Eu dei o exemplo na Idade Média, a igreja medieval, para conseguir converter os pagãos daquela época, acabaram introduzindo o uso de imagens na liturgia da igreja, e isso prejudicou, né? Na verdade, estavam quebrando um mandamento claro, né? Deus ele nunca concordou com isso, com a construção de ídolos para adoração. Então não adianta nem mudar o nome, não adianta falar que é veneração, porque continua sendo adoração do mesmo jeito, né? A veneração é próprio da adoração. Então não existe trocar a palavra para poder disfarçar a coisa. É adoração, é idolatria, e eu não devo adorar ídolos, nem nada, nem qualquer outra coisa no lugar de Deus. Então não posso, né? Então não adianta, por exemplo, eu ter Deus e ter o ídolo também. Não, Deus ele quer exclusividade, né? A palavra de Deus usa até a expressão ciúmes, né? Deus ele é ciumento, ou seja, ele quer atenção só para si. Ele não aceita, então ele usa essa figura não para dizer que ele é ciumento como nós somos, né? O ciúme de Deus, esse ciúme de Deus aqui, isso é só um antropomorfismo, né? Deus na verdade está usando uma característica humana para poder explicar o que se passa com ele, né? Para a pessoa poder entender essa relação de Deus com os homens. Deus ele quer exclusividade porque isso vai trazer um bem para o homem, né? O homem adorar a imagem, o que ele ganha? Não ganha nada. Mas se ele adora a Deus, ele vai construir o seu caráter em cima do caráter de Deus. Ele vai usufruir da glória. A glória divina vai atuar na vida do homem, né? Uma imagem, um ídolo, né? Como diz lá o Salmo 115, o ídolo não é nada, né? Ele é pedra, ele é barro, ele não fala, tem boca e não fala, ouvido mas não ouve. Para que serve? Não serve para nada. Então, é algo que não deveria ter acontecido. Eles não deveriam ter colocado a cultura, né? Se apropriado da cultura nesse sentido para poder evangelizar os pagãos, né? Não precisava usar esse recurso. Então vamos lá. Sola Escritura, somente a Escritura. As Escrituras como a norma dominante. Então a palavra de Deus ela tem a supremacia, como eu já disse. Lá em 1 de Coríntios, capítulo 4, verso 6, no finalzinho do verso, o apóstolo Paulo ele fala assim: não ultrapasseis o que está escrito. Nós não devemos ultrapassar, não devemos ir além do que está escrito, né? Algumas pessoas se incomodam com esse texto aqui porque acham que Deus está colocando limitações ao homem. O homem, isso parece impedir que o homem avance. Não. Deus, na verdade, não quer nenhum avanço além daquilo que ele revelou. Foi justamente por Eva querer avançar que nós estamos onde estamos hoje. Então, a serpente ofereceu para Eva algo além do que
do que Deus havia proposto, do que Deus havia combinado com eles, e a coisa não deu certo, né? Então, essa ideia de que há sempre um além das Escrituras, há coisas ocultas, encobertas que a gente precisa alcançar, né? Há novas verdades aqui e ali, isso tudo só traz confusão e prejuízo, né? Se nós nos mantivermos no que a palavra de Deus diz, nós vamos crescer também. A mente vai se desenvolver, o conhecimento, a luz do Evangelho vai brilhar de uma forma poderosa. A gente vê isso na história da igreja. A igreja se desenvolveu no decorrer dos anos. As verdades foram sendo compreendidas de forma mais clara. Então, não é preciso usar outro tipo não precisa usar outros métodos, usar outras fontes para se alcançar a luz e a verdade. Não precisa, né? Então nós devemos nos manter no que diz a palavra de Deus, né? Lutero ele escreveu assim: somente as Escrituras são o verdadeiro Senhor e Mestre de todos os escritos e doutrinas da terra. Então, somente as Escrituras. Unidade nas Escrituras. Nós já falamos um pouco sobre isso num outro vídeo, numa outra lição. Vamos relembrar aqui. Unidade das Escrituras. A palavra de Deus ela foi inspirada por Deus. O Espírito Santo que inspirou homens santos a escreverem a palavra de Deus. Então você imagina uma coisa, né? Existe um pensamento no meio evangélico que é um pensamento complicado, né? Então eu quero chamar vocês à reflexão. Algumas pessoas falam assim: o Novo Testamento, ele na verdade entra em choque com o Velho Testamento. O Novo Testamento diz uma coisa, o Velho Testamento diz outra. O Deus do Novo Testamento é um Deus amorável, o Deus da misericórdia, o Deus do Velho Testamento era um Deus de justiça e de furor e de ira. Totalmente diferente, não é aquele Deus de amor que aparece no Novo. Aí vem a questão: isso é verdade? Isso está certo? Isso? Será que é isso mesmo que a gente encontra a palavra de Deus? Será que a gente não está estudando a palavra de Deus de forma um pouco errada? Não. Porque não pode haver contradição, não pode haver dicotomias na Bíblia, na palavra de Deus. Não pode haver isso aí. Como é que Deus pode ser uma coisa numa passagem, num livro, e ser outra no outro livro? Ser uma coisa num conjunto de livros e ser outra coisa com os livros. Temos dois deuses, é isso? Um Deus que muda de temperamento. Então isso é complicado, não existe esse tipo de coisa. Se você parar para pensar bem, não tem lógica, não tem sentido. Que Deus é esse? Então o que nós encontramos no Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Não tem diferença nenhuma. As promessas que foram dadas no Velho Testamento, promessas que estão lá no Velho Testamento, podem ler, podem procurar. Elas se cumprem no Novo Testamento. Então não existe isso de mudança. O Jesus que aparece ali no Novo Testamento, que encarna, que convive com os homens ali que se tornam seus discípulos e apóstolos, que transmite, aquele Jesus que transmite pensamento, curava os doentes, os enfermos, que trazia visão aos cegos, que expulsava os demônios. Aquele Cristo é o mesmo Cristo que foi profetizado no Velho Testamento. Na verdade, Cristo ele aparece no Velho Testamento falando, antes da encarnação, falando com os profetas. É Cristo quem fala, né? Cristo ele é o anjo da aliança. Cristo ele é o anjo da aliança. É Cristo quem conversa com Moisés no monte, né? É Cristo antes da sua encarnação. Lembra o que Jesus falou sobre Abraão? Abraão viu o meu dia? Né? Abraão conversou com Cristo. Aqueles 3 homens que aparecem até a casa de Abraão e conversam com ele. Abraão até prepara uma comida ali, né? Prepara uma refeição para aqueles homens. Um daqueles homens era Cristo, era Jesus. Então, Abraão conversou com Cristo antes da sua encarnação. Então não existe isso de num momento ele ser um e depois ser outro. Não há essa. Não há. A Bíblia ela tem unidade plena. O que ela diz no começo, ela diz depois. Jesus, na verdade, ele amplia o significado daquilo que se dizia a respeito dele no Antigo Testamento. Isso é uma coisa que muitos não percebem. Cristo amplia, né?
Por exemplo, quando ele diz assim, não matarás, ele fala assim, olha, está escrito, não matarás. Onde está escrito isso? Onde foi falado isso? Está lá no capítulo 20 de Moisés. Capítulo 20 de Moisés, nós temos os 10 mandamentos. Um dos mandamentos diz, não matarás. E Jesus fala assim, né, que aquele que odiar o seu irmão já é réu de juízo. Ele amplia, porque a compreensão que aqueles homens tinham na sua época, do mandamento, era que era só uma proibição para não matar. Não podia reagir violentamente contra um meu oponente ou uma pessoa qualquer e matá-lo. Isso seria um crime. Eu não podia fazer isso aí. Não, Jesus ele fala assim, olha, que só a ira contra o seu irmão já é homicídio. Já é homicídio. Então Jesus amplia. Ele não muda. Não houve mudança. Presta atenção, não houve mudança. Né? Lá se dizia não matarás, e Jesus agora ele descreve o mandamento de uma forma até, na verdade, fica mais pesado, se você parar para prestar atenção. Fica mais pesado. O judeu, por exemplo, ele entendia que esse mandamento se limitava só ao povo dele, ele podia matar quem ele quisesse lá fora. Né? Não, Jesus ele fala assim, não, nós devemos amar os nossos inimigos. Ele amplia o mandamento, ele vai além. Então, eu não tenho autorização para matar ninguém. Né? O homicídio é crime em todas as situações. Então, nós temos que prestar atenção nisso aí. Unidade das Escrituras, clareza das Escrituras. As Escrituras são claras. Você acha difícil estudar a Palavra de Deus? Né? Ela, em algum momento ou outro, ela pode ser difícil mesmo. Né? Porque há textos que são complicados, há textos complexos. A linguagem, por exemplo, de Paulo, às vezes dificulta um pouco a compreensão. Então, você vai ter que se esforçar um pouquinho mais. Mas, no geral, ela é clara. Eu falei sobre os mandamentos. Leia os mandamentos no capítulo 20 de Êxodo. São claros. É fácil de entender. Né? É coisa simples. Se você lê o Levítico, você pode até achar complicado aquele monte de regras que aparecem ali. Mas se você for considerar uma por uma, você vai ver que é tudo claro e simples de entender. Né? É muito fácil. E quando Jesus fala e explica o evangelho dele, a salvação, também não é complicado. Uma criança lendo consegue entender. Pode ver que você que frequenta igrejas, pode ver que as crianças têm uma facilidade muito grande de compreender o evangelho. Você vai conversar com elas sabem explicar. Então, às vezes, a complicação não é da Bíblia, a complicação é nossa. É gente que gosta de complicar e ficar procurando pelo em ovo, coisa que não existe, e acaba complicando as coisas. Então, existe clareza nas Escrituras. Jesus ele cita no manual aqui, foi colocado uma série de textos onde Jesus fala sobre a necessidade da leitura, né? E ele pergunta, vocês, lá em Mateus 21, 42, fala, vocês nunca leram nas Escrituras? Então ele conversa com aqueles homens que estão ali, levando questões para eles, fala assim, olha, vocês nunca leram nas Escrituras? Estava claro lá. Vocês não entenderam ainda a questão? Tudo bem, eu vou explicar para vocês, mas já estava escrito lá, né? Vocês já deviam ter uma compreensão sobre isso aí, sobre esse texto. E existe um texto aqui que eu separei, um texto muito interessante, que eu já comentei também em outra passagem, que é o texto de Marcos, capítulo 12, versículo 26 e 28. Né? Eu vou ler aqui. Diz assim, e acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés como Deus lhe falou na sarça, dizendo, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é de mortos, mas sim é Deus de vivos, por isso vós errais muito. Para quem que Jesus estava falando isso? Jesus falou isso para os saduceus. Os saduceus era um grupo de judeus, né, que tinham uma compreensão diferente das Escrituras. Eles só consideravam os 5 primeiros livros de Moisés, por isso que Jesus até cita para eles poderem ter citado outros livros, né, mas não. Se eles querem só Moisés, então eu vou falar com eles hoje só em Moisés. Então ele vai lá e cita, ele lembra para esses homens que esses saduceus eles não acreditavam na ressurreição. Eles achavam que isso não fazia parte do plano de Deus. Então não era isso que estava nas Escrituras. Mas aí Jesus fala com eles, olha, vocês não prestaram atenção no texto? É isso que Jesus está falando, vocês não prestaram atenção no texto? Vocês sabem, vocês já leram que Moisés, quando conversava com Deus na sarça, aquele episódio da sarça ardente, né? Deus aparece para Moisés ali e fala quem ele é.
E aí ele diz assim, olha, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele fala que ele é. Ele não fala, eu fui o Deus de Abraão, né? Quando eles estavam vivos, eu fui o Deus deles. Não, ele fala que é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. O tema da discussão de Jesus com os fariseus, com os saduceus, é a ressurreição. Né? Então não vão pensar em vida após a morte, que o tema também não é esse. Eles não estão falando disso. Não estão falando de vida após a morte. Então quando Jesus cita o texto lá de Moisés, conversando com Deus na sarça, o tema ali não é vida após a morte, é ressurreição. Jesus fala assim, quando Deus fala assim que Deus é um Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele não, e Jesus completa, ele não é um Deus de mortos, mas um Deus de vivos, significa que a vida foi prometida para esses homens, para Abraão, para Isaac e para Jacó. Né? Que eles não morreram e vão deixar de existir para um dia, eles vão se levantar, né? Eles vão ser chamados à vida e vão poder conviver com o Pai, com o Filho, Espírito Santo em plenitude ali, todos juntos, né? E nós que fomos salvos, também estaremos ali com eles, né? Sentados à mesa, junto com Abraão, com Isaac e com Jacó, porque Deus é um Deus de vivos. Era isso que Jesus estava explicando para os saduceus, estava chamando a atenção deles. Eles tinham lido a Escritura e não tinham entendido, né? Jesus completa, vós errais muito. Ou seja, estavam lendo as Escrituras, mas como eles já tinham uma ideia preconcebida, ó, esse negócio de ressurreição, a coisa não faz sentido, não tem lógica, né? Eles não viram ninguém ressuscitar naqueles 5 primeiros livros, não tem entre aspas, né? Porque Moisés, né? Moisés ele é o link ali. O livro fala de ressurreição, sim. Moisés é o link, né? Isso a gente vai conversar sobre isso no outro momento. Então é isso, ó, as escrituras, existe clareza nas escrituras, né? As escrituras não são complicadas assim, tão complicadas de se entender, né? Mas é importante você buscar a fundo, também não estudar a palavra de uma forma simples assim. Procure o auxílio de comentários bíblicos, né? De livros de exegese, para você poder esmiuçar bem o texto e poder tirar mais tesouros que estão ali, né? Você pode fazer isso, você só não tem que procurar subterfúgios que não tenham nada a ver com a palavra de Deus, né? Então temos que tomar esse cuidado. As escrituras interpretam as escrituras. Isso é uma coisa interessante. A própria palavra de Deus ela interpreta a palavra de Deus. A palavra se interpreta, ela se auto-interpreta. Então é outra coisa que eu tenho que entender e tenho que colocar em primeiro lugar, né? Haverão momentos que eu vou fazer uso, por exemplo, da arqueologia, eu vou poder fazer uso da cultura de determinado povo para me ajudar na interpretação do texto, mas em primeiro lugar eu tenho que buscar a interpretação nas escrituras. Para isso eu separei aqui um texto para a gente exercitar, né? Olha só que interessante. Abram suas Bíblias aí, procurem aí em Apocalipse, né? Vamos ver o Apocalipse. Apocalipse, capítulo 12, verso 17. Olha que texto interessante. Diz assim: E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então o que esse verso está dizendo? Se você ler o capítulo todo, você vai ver que existe uma história ali do dragão que se rebela contra Deus, e a gente entende que o dragão ali é o diabo, o próprio texto vai dizer isso aí, é o diabo. E o diabo ele persegue a mulher, mas que mulher é essa? O que essa mulher, o que significa essa mulher, né? Mulher perseguida pelo diabo? Então, à primeira vista parece uma coisa absurda, o diabo perseguindo um ser humano. Mas não é. A mulher, na palavra de Deus, e a gente busca essa explicação na própria palavra, a mulher é um símbolo da igreja, né? Um símbolo da igreja de Deus. E o que eu escolhi esse texto para chamar a atenção só para o finalzinho dele, né? O finalzinho diz assim, que a semente da mulher, ela tem duas características. Semente da mulher, ou seja, se a mulher é uma igreja, essa semente também continua sendo uma igreja dos últimos dias. Essa igreja dos últimos dias ela tem duas características. Elas guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. Ela tem o testemunho de Jesus Cristo. Os mandamentos de Deus fica fácil de entender. Então é uma igreja, essa igreja nos últimos dias, perseguida pelo diabo, ela observa os mandamentos, ela mantém os mandamentos, ela ensina os mandamentos, ela vive os mandamentos.
mas ela tem o testemunho de Jesus Cristo. O que é isso, o testemunho de Jesus Cristo? Ah, elas testemunham de Jesus, elas dão testemunho. Será que é isso que o texto quer dizer? Pode ser, né? Pode ser isso. Mas para eu poder entender, é importante eu comparar com o texto. Tem que procurar na Bíblia, será que não tem uma outra passagem que fala sobre ela? Então, eu só estou dando um exemplo aqui, né? Eu vou procurar um outro texto que fala, no próprio livro de Apocalipse, o que é o testemunho de Jesus Cristo. Está lá no capítulo 19, no verso 10. Olha o que ele diz assim: e eu lancei-me, eu, João, né, João falando, aos seus pés para adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou conservo teu e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então a gente vê um texto aqui lançando luz sobre outro texto. Então lá o texto de capítulo 12, ele tem um complemento aqui no capítulo 19. Lá fala o testemunho de Jesus Cristo, que fala que a igreja tem essa característica, e aqui explica o que é essa característica. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia, né? Então você entende que é uma igreja que guarda os mandamentos e que mantém ali, ela tem o dom de profecia, ela mantém a palavra dos profetas, né? Uma outra forma de você entender também, ela mantém os escritos da lei e dos profetas, aquilo que, por exemplo, parte do que os saduceus, por exemplo, não aceitavam, eles não aceitavam a palavra dos profetas, né? Só a lei. Então, você vê que é um grupo que estava ali, era um grupo aleijado espiritualmente, porque eles não tinham o quadro completo de doutrinas. Então, essa igreja nos últimos dias tem. Então, está vendo como é simples a busca de um texto explicando outro? Esse é um exemplo para vocês entenderem aí como trabalhar essa questão da autointerpretação da Bíblia, né? E agora, como eu havia dito, né, eu falei que a gente ia falar sobre os 5 solas das Escrituras, né? Porque a lição aqui falou sobre sola Escritura, somente a Escritura. Então, somente a Escritura deve ser o fundamento de toda fé e prática da nossa vida, da vida do cristão. Quem tem a liberdade para interpretar a Bíblia? Todos têm essa liberdade. Você tem essa liberdade. Você não precisa depender do seu pastor, do padre, do papa, do patriarca. Você não precisa disso aí. Você é um sacerdote. Você pode procurar entender a palavra de Deus por si só. Peça orientação ao Espírito Santo e ele vai te dar a compreensão. Ele vai te auxiliar no estudo. É assim que você tem que fazer. Só que esse estudo ele tem que ser feito não só de forma individual, de forma coletiva. Por isso que existe a igreja. A igreja é um corpo. Então, é no estudo individual, mas no debate coletivo, né, quando você conversa com os seus... A luz também vai ampliando, porque Deus ele vai instruindo um aqui, instrui outro ali. E aí, quando os dois se juntam e conversam, aí a coisa se expande, né? Lembra da história do eunuco, né? O eunuco estava voltando para sua terra e ele estava lendo o livro de Isaías e não compreendia o que estava escrito lá. Então, Deus mandou Filipe até lá. Deus transportou Filipe até o eunuco, ele explicou o livro de Isaías e ele compreendeu. Ou seja, o Espírito Santo já não estava trabalhando com o eunuco? Estava trabalhando. Mas mesmo assim, ele ainda não tinha a compreensão correta do texto. Deus usou um outro que tinha compreensão para auxiliá-lo. Então, ó, na conversa de um crente com o outro é que há uma ampliação. Então não tem que ter debate, briga. Se tiver briga, se afasta. Se tiver briga, se afasta. Procura um momento, ora pedindo paz para Deus, para você e para outra pessoa, porque a palavra de Deus ela não foi feita para isso. Não foi feita para debates, discussões. Ela foi feita para enobrecer o caráter, para elevar o caráter, a norma de vida do homem, para que ele se pareça cada vez mais com Deus, para que seja restaurado nele a imagem de Deus que foi perdida lá no Éden. A imagem de Deus foi perdida e Deus precisa restaurar a imagem de Deus nele. Então vamos falar sobre as 5 solas. As 5 solas são 5 princípios que foram cunhados durante o período da Reforma Protestante. Então pode ser que você não saiba o que é isso, Reforma Protestante. Que história é essa, né? Eu não sou protestante, né? Eu sou da igreja tal que não protesta. Então a sua igreja pode até ser que não proteste, mas todos esses movimentos que surgiram hoje, né, para além da igreja romana, né? A igreja romana ela dominava ali no período da Idade Média.
A Idade Média ela começa por volta do ano 300, 400 depois de Cristo, e ela vai terminar ali por volta do século XVI, 1700 e alguma coisa. Então, durante esse período, o período, né, o principal período da Idade Média, né, é lógico que existe uma transição até o século XVII, nós ainda tínhamos resquícios, 17, 18, da Idade Média, ainda do poder da Idade Média atuando, mas o foco principal é aqui entre esse período dos primeiros 400 anos, né, depois dos primeiros 400 anos, até o século XVI. Então, o que aconteceu nesse período? A igreja dominava, a igreja romana dominava, ela detinha o controle, o monopólio da religião, ela queria o monopólio da religião, e ela era a única que poderia interpretar as escrituras. Então, tudo aquilo que vinha da igreja tinha que ser aceito pelo povo, né? Eu não estou criticando a fé de ninguém que viveu naquele tempo, não entendo isso, nem a fé de ninguém de hoje que acredita ainda na fé católica, que tem essa fé. Eu respeito todas as fés, eu admiro a fé dos católicos, os católicos praticantes mesmo, mas a questão aqui é outra, né? Nós estamos avaliando doutrinas. Então a igreja fazia isso naquela época. E não só isso, né? Uma coisa muito triste, ela perseguia aqueles que pensavam diferente. Então você que estudou história sabe que naquele período muitos cristãos que pensavam diferente da igreja romana foram perseguidos pela igreja romana. Ela criou até um tribunal para isso, tribunal da Santa Inquisição, para punir os hereges, porque todos aqueles que iam contra eram hereges, né? E essas pessoas eram perseguidas e mortas, eram condenadas, iam para a fogueira, então eram torturadas, muitas às vezes morriam, né, não chegava nem à fogueira, morriam na tortura, porque era uma coisa terrível. Mas mesmo isso, mesmo essa perseguição, não calou a boca desses homens, né? Os homens continuaram falando e pregando, e a reforma foi acontecendo, né? A reforma foi se desenvolvendo. Qual era o objetivo da reforma? A reforma, ela tinha o objetivo de mudar a igreja. Só que como a igreja não mudava, eles acabaram criando novas igrejas. Por isso surgiram tantas igrejas na Idade Média, né? Igrejas novas, igrejas que existem até hoje, que vieram de lá. E delas surgiram outras, né? Vão se ramificando, os pensamentos diferentes vão surgindo e vão se ramificando. Então, nesse período da Idade Média, eles eram perseguidos. Os reformadores, dentre eles, nós temos em destaque Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele foi um monge católico e ele se opôs à cobrança de indulgência da igreja. O que era a cobrança de indulgência? Era a salvação por meio da compra do céu, né? Você comprava, com a sua oferta, com seus bens, comprava o perdão, comprava um pedaço do céu para você. E Lutero se opôs contra isso. Ele colocou 95 teses na porta de um castelo e aquilo ali mudou, né? Essas 95 teses contra a cobrança de indulgência mudou a história da religião cristã, né, naquele período, né? E graças ao trabalho desses homens, hoje nós temos essa liberdade, perseguição acabou, não no mundo todo, né? Existem outros povos que perseguem também, mas a igreja romana não nos persegue hoje, ela mudou também um pouco, então houve o efeito da reforma protestante foi muito grande, muito poderoso. E esses protestantes, eles desenvolveram ali 5 princípios, né? Nunca apareceu, os 5 princípios da reforma nunca apareceu de uma vez só. Eles foram sendo, né, ditos por um, ditos por outro, e os historiadores eles foram juntando as coisas ali com o passar do tempo. Então, no início do século XX, na verdade, é que os 5 solas, a lista dos 5 solas apareceram realmente, né? Então, elas foram sendo desenvolvidas no decorrer da história. Então, o primeiro sola diz o seguinte: sola fide, somente a fé. Então, o que significa isso? Que nós, protestantes, acreditamos que nós somos salvos somente pela fé. Somente pela fé. Então, nós não precisamos de obras para ser salvos, não precisamos pagar para ser salvos, não precisamos fazer altas doações para a igreja, não que seja excluída ali a ajuda, né, a oferta, os dízimos e ofertas, não é isso não. Eu só estou querendo dizer o seguinte, que isso não salva, Então é somente a fé que salva, somente a fé em Cristo. Você aceitou Cristo
Cristo confessou os seus pecados a Jesus, então você está perdoado. E se está perdoado, está salvo. Então é simples, né? É muito simples. É lógico que a coisa não terminou aí. Você foi salvo, mas você continua sendo pecador, imperfeito, cheio de problemas, dificuldades. Agora você começa uma vida de santificação. E a santificação vai aprimorando, vai desenvolvendo o seu caráter vai mudando, você vai se tornando uma nova criatura. Então, a nova criatura, o tornar-se uma nova criatura é um processo. É o processo de santificação. Sola Escritura, é o que nós falamos aqui hoje, né? Nós falamos sobre a Escritura Sagrada como regra de toda a fé e prática do cristão. Então, todas as doutrinas devem ser fundamentadas na Escritura e não sobre a tradição, sobre costumes, sobre experiências adversas que alguém possa ter. Não, tudo tem que ser testado pela palavra de Deus. Solos Christo, somente Cristo. Não há outro nome debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos. Somente Cristo. Então não posso colocar ninguém no meio do caminho. Cristo é o mediador. E só há um mediador entre Jesus e os homens, que é Jesus Cristo. Eu não posso imaginar, eu não posso conceber a ideia, né, essa ideia totalmente cristã de pegar um ser humano que foi uma pessoa boa, foi uma pessoa legal, foi uma pessoa que viveu bem o cristianismo, morreu às vezes martirizado, e essa pessoa depois da morte se tornou um mediador também entre o homem e Cristo. E Cristo de Deus. Eu estou criando uma escada aí para chegar até Jesus. Não existe isso. É só um mediador. Eu vou direto a Jesus. Eu vou direto, né? Eu já ouvi alguém falando isso que era arrogância. Isso era arrogância dos protestantes. Não é arrogância, é o que a palavra de Deus ensina. Só existe um mediador, não há outro nome. Então não adianta inventar. Não pode ser João, não pode ser Mateus, não pode ser Marcos, não pode ser Maria, não pode ser ninguém. Somente Cristo. Somente Cristo. Sola gratia, somente a graça salva. Então não existe a fé, ela é a ferramenta ali, mas a graça é o dom que Deus concede ao homem. Né? Cristo, como é que surgiu a graça? O que é a graça? A graça é um dom, né? Que você recebe de Deus, o dom da vida, né? O dom da vida, não é qualquer dom, é o dom da vida. Lógico que nós chamamos de graça tudo aquilo que vem do céu. Todas as bênçãos que ele nos concede são bênçãos da graça. E todas essas bênçãos foram concedidas, só foram possíveis pela morte de Cristo na cruz. Se Cristo não tivesse morrido na cruz, nós não teríamos essas bênçãos. Então, que graça é essa? Nós tínhamos uma dívida com Deus. Nós tínhamos uma dívida. E Cristo veio e pagou essa dívida na cruz do Calvário. Então, nós fizemos alguma coisa? Não. Quem fez tudo foi Cristo. Cristo fez tudo. E nós recebemos agora de graça as bênçãos que advêm da morte de Jesus na cruz. A bênção, o pagamento da dívida. O pagamento da dívida é essa bênção, é a bênção que nós recebemos, porque nós é que deveríamos morrer. Mas Cristo veio e morreu no nosso lugar. Então agora a graça é o mesmo sinônimo de vida eterna. Né? Nós recebemos a vida eterna de forma totalmente gratuita. Não tem que fazer nada, como diz lá, somente pela fé. A fé é o único recurso que você vai usar para alcançar a graça. É o único recurso. Para ver esse link aí. Só a fé. E nós temos a sola final, que é soli deo glórias. Glória somente a Deus. Nós não devemos dar glória a homens, a animais, a coisas, objetos. Né? Existe uma crença, a crença panteísta, por exemplo, acredita que Deus está em todas as coisas. Né? Está na casa, nos objetos, na comida. E aí as pessoas ficam adorando e dando glória às criaturas de Deus, enquanto que a glória deve ser dada somente ao Criador. Lembra o texto que eu li agora há pouco, de Apocalipse capítulo 19? João, ele vê o anjo, que é o anjo Gabriel, e ele se coloca de joelhos, ele se prostra diante do anjo, e o anjo fala, não faça isso, somente a Deus, somente nossa adoração deve ser dada somente a Deus, a glória é somente para Ele. É isso que o anjo estava falando. Então é um princípio bíblico. Todos os solas são princípios bíblicos e são princípios que regem a vida protestante. Né? Graças a esses princípios que surgiram, nós temos essa liberdade hoje. Então, antes de você condenar, né, se você tem uma crença diferente dos protestantes do passado, né, acho bom rever os conceitos aí, porque foram homens
incríveis que deram a vida a Deus, deram a vida à causa do Evangelho. Não foram homens perfeitos, porque isso não existe. Foram homens cheios de defeitos, de problemas, falaram coisas também que não deveriam dizer, mas você tem que saber garimpar coisas, tem que saber encontrar as pérolas de Deus na vida desses homens aí, né? Então é isso, né? Essa aqui é uma breve aula de história aí, para vocês que não conheciam os solos, os 5 solos da Reforma Protestante, e que Deus abençoe vocês, a cada um de vocês, e continue estudando a palavra de Deus. E lembrando, quem quiser o curso bíblico, manda mensagem para mim que eu mando para vocês. Até mais.